Hoje falaremos de um dos casos mais famosos dos anos 90 lá na Coreia do Sul, que envolve o desaparecimento de uma criança. Esse caso em particular repercutiu muito com o público, primeiramente por causa do nome incomum da menina, mas também pelo fato de que a pessoa responsável pelo crime foi uma mulher grávida de 28 anos. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, quadro aqui do canal em que a gente fala sobre mistérios e casos que aconteceram na Coreia do Sul e em outros países da Ásia. Se você ainda não se inscreveu no canal, não ligou as notificações e não assistiu os outros vídeos do Cafezinho Investigativo, pois faça. Deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo sempre aborda uns temas um pouco mais pesados. Algumas palavras vão ter que ser um pouco censuradas por causa, das restrições do YouTube, mas vocês vão entender tudo. E como sempre, as fontes desse vídeo estarão na descrição. No dia 30 de agosto de 1997, por volta das 3 horas da tarde, a jovem Park Chorom-Bin-Nari, de apenas 7 anos de idade, estava se preparando para voltar para casa depois da sua aula de inglês, que ficava num shopping na área de Jamwon-dong, lá em Seul. Aparentemente, essa menina sempre fazia esse caminho, não era uma coisa incomum para ela, mas nesse dia especificamente ela estava atrasada. Os pais da menina que estavam esperando em casa estavam extremamente preocupados, porque afinal de contas, o que uma menina de 7 anos de idade estaria fazendo para se atrasar para chegar em casa? Então, rapidamente eles ligaram tanto para a polícia quanto para a escola de línguas em que a Nari frequentava. Infelizmente, para o desespero dos pais, algumas testemunhas que estavam naquele shopping naquele dia disseram que viram Nari saindo lá do local com uma mulher jovem. Então, no mesmo dia, às 6 horas da tarde, os pais recebem uma ligação anônima de uma mulher que estava do outro lado da linha, informando que ela estava de fato com a Nari. Nesse ponto, a polícia já estava investigando no caso, mas quando os pais receberam essa ligação, a polícia não conseguiu rastrear de onde viria esse telefonema, porque, se eu não me engano, é necessário que a ligação tivesse mais de 30 segundos para que a polícia pudesse identificar de onde veio, pelo menos na tecnologia da época. Não sei como é que tá hoje. Mas por que e quem teria raptado essa menina e o que aconteceu com ela depois? Para responder essas perguntas, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender qual foi a história de Chon Hyun-ju, que é uma mulher que estava grávida e tinha apenas 28 anos na época. Chon Hyun-ju nasceu em 1969 em Seul, na Coreia do Sul, e ela teve uma infância relativamente normal, pelo que eu li na internet, e relativamente privilegiada. Ela passou a infância toda viajando pelo país junto com o pai dela, que era um militar de patente alta. Mais tarde, ela se formou em um curso da universidade, algum curso que tem a ver com comércio, em 1993, mas parece que ela não estava muito satisfeita com o curso que ela fez ou com o trabalho que ela estava fazendo. Ela estava se sentindo meio frustrada e parece que o verdadeiro sonho dela, na verdade, era se tornar escritora. Então ela decidiu fazer uma segunda graduação e dessa vez ela estava cursando arte e literatura na universidade. E parece que a vida de estudante dela foi completamente normal. Ela tinha amigas, uma vida social e ela acabou se casando até em 1997 com um colega de faculdade. Detalhe, ela se casou no mesmo ano em que ela sequestraria a Nari, o que nos faz questionar o que aconteceu de errado. Pelo que eu entendi, os pais da Chon Hyun-ju não aprovavam esse casamento. Cada site falava uma coisa diferente, mas muita gente dizia que eles não gostavam do fato dela ser nova e estar se casando, ou o fato de que o casamento estava tirando muito o foco dela dos estudos, e também tem o fato de que ela engravidou antes mesmo de se casar, o que pode ser um tabu para muitas pessoas. Mas independente dos motivos, todas as fontes que eu encontrei falaram que ela estava em maus termos com os pais e que eles estavam parando de ajudar financeiramente o recém-casal. Foi a partir daí que esse casal recém-casado começou a ter problemas sérios com dinheiro. O trabalho do marido da Hyun-ju era um show de fantoches, o negócio não estava indo bem, não tinha muitos clientes, então o casal estava se afundando em dívidas. Sem contar que muita gente falou que a Hyun-ju não estava acostumada com esse tipo de vida, porque ela foi relativamente privilegiada a vida toda, ou pelo menos ela teve uma vida confortável e que ela gostava de muitos luxos. Então foi nesse contexto em que ela tomou a pior decisão que ela possivelmente poderia tomar. Voltamos ao dia 30 de agosto de 1997. Por volta da 1h30 da tarde, a Chon Hyun-ju estava andando lá por volta do shopping New Core Cultural Center, que é onde ficava a escola de inglês da menina Nari, enquanto observava as crianças ao seu redor.
E adendo, nessa época a Hyunju já estava no seu 8º mês de gravidez. E uma dessas criancinhas chamou muito a sua atenção, porque ela se vestia muito melhor que a maioria. Segundo a descrição, a Nari, ela sempre se vestia muito bem, ela estava sempre empetecada e era uma menininha muito bonita, então ela acabava chamando a atenção. Então a Hyunju resolveu esperar até que essa aula de inglês da Nari terminasse, ela ficou esperando do lado de fora e essa atitude não pareceu estranha para as pessoas ao redor, porque como ela era uma mulher jovem que estava grávida de 8 meses, as pessoas começaram a acreditar que ela provavelmente era mãe de uma dessas criancinhas esperando sair da aula. Quando a aula de inglês acabou, a Hyunju, ela aborda e de alguma forma ela também convence a Nari a sair de lá com ela. Novamente, muita gente acredita que a Nari resolveu confiar na Hyunju exatamente por ela não parecer uma ameaça. Voltamos agora para aquele momento em que a Hyunju fez aquele primeiro telefonema para os pais da Nari. Assim que as duas saíram do shopping, a Hyunju levou a Nari para o porão do lugar onde o marido dela fazia aquele show de fantoches. E assim que elas chegaram lá, ela pediu o número de telefone da criança e perguntou também qual era o nome dela. E a menina respondeu que o nome dela era Pak Chorom Chorom Binari, que é um nome extremamente incomum lá na Coreia. Primeiro que a maioria dos nomes em coreano só tem 3 sílabas. A primeira sílaba é o nome de família e as duas outras é tipo o primeiro nome da pessoa. Por exemplo, eu sei que muita gente que me assiste é ARMY. Park Jimin. Park Jimin. O nome dessa menina tinha literalmente 8 sílabas e tentando traduzir da melhor forma possível, o nome dela significava algo como parque, brilho de luz ou coisa que brilha intensamente. Os pais dela deram esse nome para ela porque eles estavam com muita dificuldade de conceber um bebê. Então, quando ela nasceu, esse acontecimento foi muito especial e eles queriam dar um nome especial e diferente para ela. Mas por questões de praticidade, muita gente acabou chamando ela só de Pak Nari. E é por isso que eu tô chamando ela só de Nari. Depois dessa primeira ligação que não pôde ser rastreada, os pais só receberam uma segunda ligação às 4 horas da tarde do dia seguinte. E aí, quando eles atenderam, a Hyunju, que estava do outro lado da linha, finalmente pediu uma quantia de dinheiro para o resgate. Ela pediu 20 milhões de won, que hoje em dia tá mais ou menos uns 18.500 dólares. Segundo a família da Nari, a voz da Hyunju nesse momento parecia meio fraca, como se ela estivesse cansada ou abalada. E essa informação vai ser muito importante no futuro. Dessa vez, a ligação pôde sim ser rastreada e a polícia descobriu que a Hyunju ligou de um orelhão lá perto do bairro de Myeongdong mesmo. Só que no momento em que os policiais chegaram, a Hyunju já não estava mais lá e eles tentaram coletar as digitais que estavam no orelhão, mas como era um telefone público, muita gente tinha manuseado o local, então as evidências que eles encontraram lá no orelhão mesmo só poderiam ser usadas como informações complementares se ele já tivesse algum suspeito no caso. Então, por volta das 9 horas da noite daquele mesmo dia, 31 de agosto, eles receberam uma terceira ligação da Hyunju tentando marcar exatamente onde seria feita essa troca e de que forma seria feita. Os policiais instruíram a mãe da Nari a tentar manter a Hyunju no telefone por maior tempo que ela conseguisse e eles conseguiram rastrear esse telefonema a um café que ficava em Myeongdong também e parece que nesse café cada uma das mesas tinha um telefone à parte em que os clientes poderiam usar. Lembrando que esse caso aconteceu em 1997, não é como se todo mundo tivesse smartphone para usar por aí, então não sei se esse tipo de serviço era popular, mas era um café para clientes fazerem telefonemas privados. Os policiais chegaram super rápido no local e a primeira coisa que eles fizeram foi impedir a saída e entrada de pessoas. Tinha no total 13 pessoas lá no local, então eles começaram a interrogar e fichar uma por uma e de fato uma delas era a Hyunju. E quando chegou a vez dela de ser interrogada, os policiais repararam o quão irritada ela parecia estar. Pelo que eu li, ela estava se negando a conversar com os policiais e usando o fato de que ela estava grávida para meio que falar como vocês ousam suspeitar de uma mulher grávida, como vocês podem tratar uma mulher grávida desse jeito, eu não vou conversar com vocês, eu quero sair daqui. E parece que num ponto ela até fingiu que estava passando mal, falou que o bebê, ela achava que o bebê estava para nascer para conseguir sair do local. Como os policiais não tinham mandado
fato para, né, investigar mais a fundo, eles só colheram as informações e as digitais da Hyun-joo e deixaram ela embora. Depois desse incidente, a pessoa nunca mais ligou para a família da Nari, né? E a polícia resolveu levar esse caso mais a público. Mais de 200 mil fotos da Nari foram distribuídas por toda a Coreia do Sul. As notícias só falavam sobre isso e os policiais também mandaram carros especiais para ficar patrulhando as casas e os familiares daquelas 13 pessoas que estavam no café naquele dia. Porque os policiais tinham quase certeza que o culpado estaria entre essas 13 pessoas. Eles só tinham que descobrir quem era. E depois de quase 2 semanas de buscas, finalmente uma testemunha surge. Um senhor de mais ou menos de 50 a 60 anos de idade por aí foi até a delegacia porque ele suspeitava que a própria filha estava envolvida com esse caso. Ele contou que a filha dele, que estava grávida de 8 meses, tinha desaparecido no dia 1º de setembro, que ele não conseguia contactar ela de jeito nenhum. E ele também estava achando muito estranho o fato de que sempre tinham policiais patrulhando perto da casa dele. Ele estava achando que a filha dele tinha algum tipo de envolvimento com essa situação. Então a polícia resolveu mostrar as gravações que foram feitas, as ligações para os pais da Nari. E nesse momento, esse homem realmente identificou que a voz do telefonema era a voz da sua filha Hyun-joo. Então no dia 12 de setembro de 1997, 14 dias depois do desaparecimento da Nari, a Jeon Hyun-joo é presa. E as filmagens do momento em que ela foi presa são extremamente curiosas. Ela parece que tá passando mal, ou tá fingindo que tá passando mal, ou parece que ela vai desmaiar a qualquer momento. Quando ela chegou na delegacia, ela ficou em silêncio por um tempo. Os policiais notaram que ela tava em uma situação muito estranha, tipo, o cabelo tava mal lavado, ela parecia estar transtornada. Aí depois de algumas horas, eles conseguiram fazer com que ela confessasse e ela disse que levaria os policiais até onde a Nari estava. Então todo mundo foi para aquele porão onde o marido da Hyun-joo guardava aqueles fantoches e tudo mais, e infelizmente foi lá que eles encontraram a Nari sem vida. Isso pode ser um pouco gráfico, mas eles falaram que quando eles bateram os olhos na Nari, eles viram que ela não tinha morrido recentemente, provavelmente tenha acontecido há alguns dias. E aqui vai uma das coisas mais trágicas sobre o caso, que é, lembra daquela primeira ligação que ela fez para os pais avisando que ela estava com a menina? Naquele ponto a Nari ainda estava viva, mas em algum momento entre essa primeira ligação e a segunda, em que ela pede os 20 milhões de won, ela já tinha assassinado a Nari. E é por isso que provavelmente naquela segunda ligação a Hyun-joo estava com uma voz diferente, já abalada. O profissional que fez a autópsia na Nari, ele fez uma entrevista com o jornal Chosun, que é um dos principais lá da Coreia do Sul, e ele conta que na maioria desses casos em que alguém é sequestrado, o sequestrador, quando quer manter a pessoa viva até o pagamento de um resgate, obviamente dá comida, faz as necessidades essenciais da vítima. Mas pelo que ele contou, no estômago da Nari não tinha comida nenhuma e eles só encontraram traços de remédios para dormir. Ele diz que o que provavelmente aconteceu é que algumas horas depois do sequestro, a Nari provavelmente estava com fome, chorando, pedindo pelos pais. E a Hyun-joo provavelmente não estava preparada para tudo isso, ela não tinha pensado tão longe. Daí ela resolveu dar um remédio para dormir para a menina, seja lá para acalmar ela, mas em algum momento ela decidiu que seria melhor, né, matar a menina, talvez por desespero, talvez com medo do que aconteceria depois. E a causa da morte foi determinada como estrangulamento por causa das marcas e dos machucados que tinham no pescoço e no queixo. Nesse mesmo artigo da Chosun, eles dizem que a Hyun-joo, depois de ser presa, declarou que tinha cúmplices, que ela foi obrigada por 2 homens misteriosos a sequestrar a menina e ela estava sendo ameaçada, meio que tipo tentando se tornar um pouco mais vítima da situação. A polícia pediu os nomes e as informações que ela tinha sobre esses homens misteriosos, só que nada batia com a realidade. Daí, durante o julgamento, a promotoria do caso acreditava que ela estava criando essa história só para amenizar um pouco a sua sentença. Isso baseado no fato de que em 1993 a Hyun-joo foi diagnosticada com transtorno de personalidade estônica, que é um transtorno de personalidade caracterizado pela necessidade de chamar atenção para si mesmo. O próprio psiquiatra que trabalhou no caso falou o seguinte para esse jornal: pacientes com transtorno de personalidade histriônica exageram
suas ações para atrair a atenção das pessoas ao seu redor e, em casos extremos, criam personagens fictícios. Presume-se que a Hyun-joo está criando um cúmplice hipotético em estado inconsciente tentando escapar num momento de desespero. E a maneira como a mídia e o público reagiu ao caso também demonstra que as pessoas não estão acostumadas a acreditar que uma mulher grávida e uma futura mãe poderia cometer tal crime hediondo. Porque assim que começou a ser noticiado que ela talvez tenha sido coagida a fazer esse crime, muita gente acreditou, mas quando as investigações vieram a público, aí mostraram que viram câmeras de segurança em que só tinham as duas até elas entrarem no prédio ou em bancos da região e comprovaram que a Hyun-joo sozinha cometeu esse crime, a população ficou ainda mais em choque. É por isso que esse caso repercutiu tanto. No começo ela tinha recebido sentença de morte por esse crime, mas depois mudou para prisão perpétua. Quando o bebê nasceu em outubro de 1997, a Hyun-joo só pôde ficar com ele por 2 semanas e parece que mães que têm bebês lá na cadeia, elas podem ficar com os bebês por mais tempo, mas pela natureza do crime que ela cometeu, deixaram, menos tempo. E o pai da criança resolveu levar o bebê para os Estados Unidos, onde ele foi levado para adoção. E hoje essa pessoa tem 23 anos e eu espero que ela tenha sido adotada por uma família, uma nova família que tenha dado amor e carinho. E o que aconteceu depois? A Nari recebeu esse nome, Pak Chorom Chorom Binari, exatamente porque ela representava essa luz na vida dos pais. Além disso, a família dela colocou esse nome nela porque eles também acreditavam que ia refletir no futuro da menina. Eles conseguiam imaginar ela como uma celebridade, brilhando, que o futuro dela seria brilhante. O aniversário de 8 anos da Nari aconteceria no dia 8 de setembro, ou seja, 9 dias depois do seu desaparecimento. Os pais dela literalmente passaram o aniversário dela se perguntando se ela estaria viva ou não. Infelizmente ela não estava. Desde que esse caso aconteceu, as pessoas na Coreia começaram a evitar a dar nomes muito compridos para os filhos. Surgiu um mito em que nomes compridos levavam a uma vida curta. De fato, essa crença ganhou força com esse caso, mas desde 1993 parece que o governo sul-coreano já tinha criado uma imposição para que os pais não pudessem dar nomes tão compridos para os filhos, limitando a no máximo 5 sílabas. Isso no registro oficial. Pra quem, por exemplo, assistiu o drama Itaewon Class, tem uma cena em que o Park Seo-hee fala o nome dele pra alguém e essa pessoa fala que é um nome bem comum e de fato é, porque é um nome de 4 sílabas, Park Seo-hee. E o normal seria 3. É um caso extremamente triste, eu resolvi trazer um caso solucionado pra vocês, porque vocês estavam pedindo por isso. Eu fiquei sabendo desse caso através de uma série sul-coreana que se chama Signal. Eles cobrem esse caso em um dos episódios. E além disso, outro episódio dessa série cobre outro caso que eu já contei aqui pra vocês no canal, que é do serial killer de Hwaseong. Então, se você quiser assistir esse ou outros vídeos do Cafezinho Investigativo, por favor, clique aí na minha playlist que vai estar aqui do lado. Como sempre, muito obrigada por assistir e, por favor, se inscrevam no canal porque eu vou postar outro vídeo do Cafezinho Investigativo ainda esse mês. E é isso, a gente se vê na próxima. Heart!